Bom dia, pessoal. Oi, tio. Fala, Murilo. Tudo bom? Tudo. A telinha está aparecendo para vocês? Ok, Diego, Maria Luísa, Gabriela, Davi Marassati, Murilo, Luiz Antônio. Temos aí 10 alunos até agora. O pessoal deve estar entrando ainda, né? Tem aqui Ana Clara, Davi Leite Marassati, Diego, Gabriela Fernandes, Isabela Juriato Pimentel, Luiz Antônio, Maria Luísa, Murilo, Isadora, Rafaela e Pola. Não sei quem é Pola, não. Só vamos começar então. E aí, como é que foi o capítulo 4? Vocês conseguiram fazer as atividades? Gabriela, sim. Murilo, sim. Todo mundo conseguiu fazer as atividades? Entender lá os problemas? Ana Carolina, sim, também. Vocês viram que eu coloquei ontem no Alunos Book lá, a referência da aula de hoje, né? Falando que a gente iniciaria o capítulo 5 hoje, e eu também deixei a chave de correção de todas as atividades do capítulo 4. Vocês conseguiram ver lá essa chave de correção, deram uma olhadinha. Eu mandei ontem à tarde, né? Publiquei à tarde. As atividades finais do capítulo 4, alguns exercícios exigiam algum tipo de entendimento de outros conteúdos, né? Para associar nos monômios, que tinha exercício que precisava saber de fração, tinha outros que precisavam saber de fração mista, fração representada na forma decimal, na notação decimal. Então, assim, as últimas atividades do capítulo, geralmente, elas são atividades que pedem uns conceitos a mais, além do que a gente está vendo no capítulo, né? A gente sempre começa, assim,
vendo o que é um determinado conteúdo, o que é um determinado conceito, e a gente exercita ali algumas coisas sobre esses conceitos. Então, a gente viu, né, o que era um monômio, depois tipos de monômios, o que define um monômio, a gente viu expressões algébricas, o que é uma expressão algébrica, a diferença que a gente nota para montar um monômio através de uma expressão algébrica. A gente sabe que tem que ser racional inteira, né? Mas a expressão algébrica pode ser fracionária, ela pode ser irracional também. Então, assim, na medida que a gente vai avançando, outros conceitos vão ser aplicados dentro do conteúdo. Então, assim, teve algumas atividades que precisavam ter análise de frações, frações mistas, frações de notação decimal, mas dentro do conceito de monômios para vocês ali exercitarem, né? E fazer a prática em cima disso. Teve alguma atividade que vocês não conseguiram fazer assim de jeito nenhum, não conseguiram entender de jeito nenhum nesse capítulo 4? Sim ou não? Na sexta-feira a gente fez a correção aí até a página 104 ou 105. 105 até a atividade 1 nós corrigimos, né? Na sexta-feira. A Maria Luísa falou aqui que não conseguiu a 6 da página 106. Deixa eu dar uma olhada aqui. 6 da página 106. Uhum. Vamos lá. 6 da página 106. Aqui é o seguinte. Quem foi que falou aqui? Maria Luísa e a Gabriela. Essa atividade, você pode observar aí, que ela tem uma divisão de monômios. Observe aqui, ó, sendo A dividido por B, né, uma divisão, igual a uma fração. Então, a divisão de A e B vai resultar nessa fração que é um monômio. Aí, observa que ele dá o valor de A para a gente. O A, ele vale essa fração. Então, ele pede para calcular o monômio de B. Para a gente resolver esse problema, o que a gente tinha que fazer? Né? Basicamente, é trabalhar aquela questão das expressões, né? Variáveis para um lado, números para o outro. A gente tinha que fazer uma análise, né, dessa atividade. A gente sabe o resultado de uma divisão e a gente sabe o resultado de A, mas a gente não sabe o valor de B, então a gente tinha que buscar o valor de B. E a gente pode falar que A dividido por B a gente poderia representar em forma de fração, né? Então, poderia fazer aqui, ó, A sobre B, que é a mesma coisa que divisão. A fração é uma divisão. A sobre B é igual a menos 2 sobre 5, x ao cubo, y ao quadrado. Então, aqui, ó, a divisão de A e B, igual que ele falou, é menos 2 sobre 5, x ao cubo, y ao quadrado. Então, a gente sabe, né, que quando a gente está fazendo ali uma divisão entre frações, o que a gente faz? Joga ali a fração de B para o outro lado multiplicando com a fração. Você sabe que quando a gente tem uma divisão e a gente faz ali a resolução, a gente multiplica, passa multiplicando. Se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Como eu tenho aqui o valor de A especificado e B estava dividindo, como eu estou trabalhando uma divisão referenciada na igualdade da expressão, eu sei que a divisão de A por B é esse valor do monômio. Então, eu posso passar o denominador de B para o outro lado multiplicando toda a expressão. Então, ficaria A igual a menos 2 sobre 5, x ao cubo, y ao quadrado, vezes B. Certo? Então, aqui a gente chegou no valor, a gente tem o valor de A e a gente tem o valor de A vezes B, mas a gente não tem ainda o valor de B. Como é que a gente faz isso aqui agora, então? Observe que eu tenho aqui 2 sobre 3, x5, y2 e 4 é igual a menos 2 sobre 5, x sobre x ao cubo, y2 vezes b. Né? O que é 2x, 5, y2, y4? É o valor de A.
que eu tenho aqui. Eu não cheguei nesse produto aqui agora para estar resolvendo, ó. Quando eu fiz a transferência de B para o outro lado, eu cheguei aqui que A é igual a menos 2 sobre 5, x ao cubo, y ao quadrado, vezes B. Então, aqui agora basta substituir o valor de A pelo valor que eu já tenho aqui em cima. Então, aqui, ó, é como se fosse A. 2 sobre 3, x5, y2 e 4 é o valor de A, é igual a menos 2 sobre 5, x3, y2 vezes B, né? Então, observe, pessoal, que eu posso fazer tanto, se eu estou fazendo uma divisão, eu jogo um valor para o outro lado, eu passo multiplicando. E eu posso fazer o inverso também. Se eu estava multiplicando, agora eu posso voltar novamente a expressão para o outro lado, dividindo. E é isso que precisava ser feito, né? Então, basicamente aqui, para achar o valor de B agora, eu ia referenciar uma divisão dos dois monômios. Que eu tenho aqui já o valor de A, e eu tinha, né, o resultado que estava do outro lado, que fazia uma multiplicação. Como agora eu vou achar o valor de B, eu jogo B para um lado, passando então a ser uma divisão entre monômios. E a divisão entre monômios agora fica fácil, né, de resolver. Eu divido aqui, ó, 2 sobre 3 e divido 2 sobre 5. Uma divisão de monômios a gente divide sempre, faz uma multiplicação pelo inverso da segunda, né? Então, basicamente, o 2 multiplica por 5 e o 3 multiplica por 2. E depois a gente faz ali a simplificação. E quando a gente está dividindo uma fração, o que a gente tem que fazer? Dentro do monômio, a parte literal, ela se subtrai. Então, os expoentes aqui que estava x5, x3, né? Basicamente é 5 menos 3 vai ser 2. Aqui só tinha Z4 mesmo, não tinha outro Z aqui do outro lado para fazer a diferença. Então, o Z ele vai se repetir. Basicamente aqui seria 10 sobre 6. Eu multipliquei em x, ó. Uma divisão de monômios, eu faço a multiplicação pelo inverso da segunda, a fração. Então, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 2 é 6. Então, eu posso simplificar. 10 e 6 dá para simplificar por 2. 10 dividido por 2 é 5. 6 dividido por 2 é 3. Então, o resultado ficaria aí menos 5 sobre 3, x ao quadrado, z na quarta potência. Entendeu aí, Gabriela? A lógica da resolução? Iago, seu pé tá todo descascado embaixo. Já viu? Maria Luísa. Conseguiu entender, Maria Luísa, também? Legal. Deixa eu ver aqui. Tio, não te mandei as páginas. Pode mandar quando acabar? Pode sim, Breno. Pode mandar. Tá. 4 e 6 dá 106. Deixa eu ver a 4 aqui. Vamos dar uma olhada na 4. Então, a 4 era para fazer a simplificação, né? A gente tem, ó, simplifique as expressões a seguir, associando os termos semelhantes. E, em seguida, determine o grau da expressão. Pessoal, a gente viu que quando a gente tem tem monômios semelhantes, o que define monômios serem semelhantes? Eles precisam ter a mesma parte literal, né? Então, basicamente, se tiver a mesma parte literal, a gente consegue associar os termos semelhantes e resolver aquela expressão. Então, observe aqui que na letra A a gente tem, ó, menos 3, x ao quadrado, y5, mais 7kbx ao cubo, mais 3kbx ao cubo, menos 5x ao quadrado, y na quinta potência. Quais são os termos semelhantes aqui, ó? X ao quadrado, y5, menos 5x ao quadrado, y5. Então, a gente pode resolver esses dois termos. E aqui, kbx ao cubo, kbx ao cubo. A gente também pode resolver esses dois termos. Então, 7 mais 3 é 10. E eu vou repetir a parte literal, kbx ao cubo, menos, e aqui a gente tem x ao quadrado, y5, x ao quadrado, y5. Menos 3 com menos 5, nós vamos ter menos 8. Menos 8, repete a parte literal, x ao quadrado, y5.
Na letra B é a mesma coisa. A gente tem aqui, ó, x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z e k ao quadrado. As partes literais, nós conseguimos fazer a junção entre elas e ir resolvendo, né, os termos da parte numérica, os coeficientes numéricos. Então, observe aqui, ó. 3 mais 2 é 5. 5 mais 4 é 9. E o 9 ele fica positivo, porque tem mais, o sinal de mais aqui, né? Então, 9 é positivo, só que aqui tem menos 9. Então, 9 menos 9 vai zerar. Então, basicamente, como aqui tem a mesma parte literal, né? 9xyz menos 9xyz, é como se poderia estar cortando aqui, ó, esses dois termos. E só restaria para a gente k ao quadrado. K ao quadrado, né, é o resultado aí dessa expressão, que seria um monômio do segundo grau, né? Inclusive. Era basicamente para fazer isso aí. Resolver os termos semelhantes e calcular as operações entre eles. Entendeu, Maria Luísa? Gabriela, no caso, né, que teve essa dúvida. Luiz Antônio, o que é Luiz Antônio? Pode o quê? Pode sim, já vi lá. Pode mandar sim. Professor, não entendi 4. Qual 4, Isabela? Essa que eu falei aqui da página 106, Isabela? Conseguiu entender, Isabela? Você entendeu agora o que eu falei? A primeira, observe aqui, ó, na letra A. Observe aqui na letra A que a gente tem x ao quadrado do y na quinta potência, e aqui a gente tem x ao quadrado do y na quinta potência. E aqui a gente tem kbx ao cubo, e aqui a gente tem kbx ao cubo. Certo? E aí a gente vai fazer o quê? Unificar as partes literais fazendo a adição entre os termos, ou a subtração entre os termos numéricos. Observe que eu tenho aqui x ao quadrado y5, x ao quadrado y5. Menos 3 com menos 5 é menos 8. Então, aqui o resultado, menos 8. Aí temos aqui 7kbx e 3kbx, né? 7 com 3 vai ser 10. Então, eu vou repetir, né, o resultado do valor numérico junto com a parte literal. Como eu não posso juntar mais o kbx e não posso juntar com o x ao quadrado y5, o resultado da expressão vai ficar assim mesmo, 10 kbx ao cubo menos 8x ao quadrado e y5. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Tem mais alguma atividade que vocês ficaram com dúvida na resolução desse capítulo 4? Tio, como que ficou a número 1 da página 107? Só fala o resultado. Número 1, da página 107. É do triângulo? Você pode me Então, explicar? ó, vamos entender aqui, ó. Um triângulo de base x tem a altura igual à metade da base. Primeiro, a gente tem que saber como é que a gente calcula, né, a área de um triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Vocês sabem a fórmula? Base vezes altura. Base vezes altura, dividido por área de um triângulo. É a base vezes a altura dividido por 2, né? A área de um retângulo
Base vezes altura. Só que o triângulo, ele tem que dividir por 2. Então, observe aqui, ó, um triângulo de base x, então, basicamente a base dele é x. Eu já posso colocar aqui base, x, substituir. Tem a altura igual a metade da base. Mas qual é a base? Não sei, a base é x. Ah, qual é a metade de x? A metade de x é x dividido por 2. Então, x dividido por 2. Então, vai ser basicamente x vezes x dividido por 2 sobre 2. Né? Porque ele fala que a altura é a metade da base. Mas eu não sei qual é o valor da base. Eu sei que ela é metade de x. Se eu sei que é a metade de x, eu vou dividir esse valor por 2. E como a área do triângulo tem que dividir por 2 tudo no final, eu tenho que também dividir por 2 tudo depois, né? Basicamente, o que a gente faz aqui agora? Nós temos uma multiplicação, né? Uma multiplicação de monômio. Ó. X com x, e aqui é como se fosse x sobre 1. Né? Então, eu multiplico x vezes x, vai ser x ao quadrado. E 1 vezes 2 é o próprio 2. Né? Basicamente, o 2 ele também vai multiplicar depois da forma inversa. Né? Porque eu tenho uma divisão, como é que fica a divisão? Eu tenho uma divisão aqui que basicamente vai ter que se formar uma multiplicação pelo inverso da segunda. Aqui é como se fosse 2 sobre 1 depois, né? Quando eu fizer ali a multiplicação no final. Basicamente, o resultado vai ser o quê? X ao quadrado dividido por 4. Entendeu? Entendi, eu só tinha esquecido de dividir por 2. Ah, legal. Beleza. Tranquilo, gente? Podemos começar então a falar sobre polinômios ou tem mais alguma atividade aí que vocês ficaram com dúvidas? Então, vamos começar. Alguma dúvida? Lembrando que aqueles que não me mandaram ainda, capítulo 4, deixa eu ver quem me mandou aqui, ó. Murilo, Maria Luísa, Gabriela e Isabela. Foram as pessoas que me mandaram, né, as atividades do capítulo 4 até o momento. Então, eu fico aguardando, tá, o restante aí de vocês. Mandar para mim essas atividades aí do capítulo 4. Chave de correção também já está lá no Alunos Book. Já coloquei as orientações hoje, para a gente estar seguindo. E aí a gente já vai entrar agora no capítulo 5, né, falando sobre polinômios. E aí, estamos preparados, então, para um novo capítulo? Ainda temos alguma dúvida? O que vocês têm a me dizer? Podem falar. Beleza, Luiz, tranquilo. Vou ficar esperando. Fala, Davi. Você mandou, verdade, você mandou na sexta-feira, eu acho, né? Vou ver lá, Davi. Isso. Então, o restante tem que me mandar, tá? Ainda. Fala pra mim, Ana Clara. Mas, Ana Clara, você mandou todas as atividades? Você mandou por onde? Mas você mandou todo o capítulo 4? Porque na sexta-feira eu olhei lá, né? Eu olhei hoje e ontem, e só os nomes que eu vi lá que tinham enviado e-mail
foram esses aqui. Mas eu vou dar uma olhada novamente lá. Vou ver. Ana Clara, deixa eu colocar aqui um asterisco. Ana Clara. E vou colocar um asterisco também no Thiago, que ele falou que também mandou. Vou estar olhando também, Thiago. Está verificando. Vocês dois. Beleza? Uhum. Eu vou estar vendo lá, né, claro. Você falou que mudou das páginas 98 até a 107. Beleza, mas aí quem não mandou ainda, pessoal, pode mandar hoje, tá? Ou até amanhã ainda. E aí a gente já vai estar iniciando um novo capítulo agora. Podemos iniciar? Dá o ok aí de vocês, se a gente pode iniciar um novo capítulo. Breno tá ok, Maria Luísa sim. Todo mundo ok aí, gente? Para um novo capítulo. Como a gente vai falar agora sobre polinômios, né, a gente tem que pegar a base dos monômios. Então, a gente precisa saber o que é monômio, né, entender como define um monômio, grau de monômio, resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, com monômios. A base dos monômios que a gente tem agora, a gente vai usar nesse capítulo 5 para resolver também polinômios. Né? Poli é um sentido que são vários, né? Vários termos, mais de um termo. É esse conceito agora que a gente vai estar trabalhando. Então, beleza. Vocês deram um ok aqui. A gente vai estar iniciando aqui agora, então. Vamos lá, gente. Polinômios. 27 de abril. Eu já coloquei também lá no Alunos Book as instruções iniciais sobre o capítulo 5, né? Tem um vídeo lá que vocês também podem assistir. E para amanhã, tem as sugestões que vocês podem estar desenvolvendo. Como a gente só vai ter a próxima aula na quarta-feira, para amanhã também já tem ali algumas orientações para vocês seguirem, né? Então, fiquem atentos também no Alunos Book, sempre atento lá no que está orientando para fazer por lá. Vamos lá, né? A gente vai falar hoje, pessoal, sobre polinômios do tipo nulo, do tipo reduzido, o polinômio a uma variável, polinômio incompleto a uma variável, a classificação dos polinômios e o valor numérico de um polinômio. E alguns exemplos para a gente pegar aí os conceitos, né? Então, vamos começar agora, primeiro identificando o que é um polinômio, né? Então, pessoal, polinômio é uma expressão algébrica racional inteira também. Vocês lembram que o monômio ele é uma expressão algébrica racional inteira, né? Quais são os tipos de expressões algébricas que nós temos mesmo, né? São as racionais, as irracionais. Vocês lembram a diferença entre elas, né? As irracionais, a gente tem variável na raiz. Não é isso? As racionais, a gente pode dividi-las em inteira ou fracionária. A fracionária, ela tem variável no denominador. E a inteira, né, é uma expressão normal, ela não tem variável no denominador. Basicamente, para a gente definir monômio e polinômio, tem que ser expressão algébrica racional inteira, ou seja, não pode ter variável na raiz, não pode ter variável no denominador. Né? Então, tem que ser algébrica do tipo inteira. Só que quando a gente fala de polinômio, ela tem que ser composta de um ou mais termos, ou seja, de um ou mais monômios, certo? Então, a gente pode falar que um monômio é um polinômio. Ele tem um termo, mas ele é um polinômio, é considerado um polinômio. Então, vocês já sabem o que é polinômio, porque é uma expressão racional inteira composta de um. Se tem um termo ou tem mais de um termo, já é um polinômio também. Então, um monômio é um polinômio. Se tem dois termos, é polinômio. Só que aí a gente tem uma definição, né? A gente pode falar que é um binômio também, porque tem dois termos. Se tem três,
A gente também é um polinômio. A gente pode falar que é um trinômio. Se tem mais de 3 termos, aí a gente só fala que é polinômio. Se tem 4, se tem 5, se tem 6, 7, 8, 9, enfim. Mais de 3 termos aí, né? Você sempre vai falar que é um polinômio. Aqui a gente tem os exemplos, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos 139 ao cubo dividido por 13. Aqui só tem um termo, né? A gente pode falar que é um monômio. Mas a gente também pode falar que é um polinômio. Porque se tiver um ou mais termos, a gente define que é um polinômio também. Nesse segundo exemplo, observem aqui, ó. Quantos termos existem aí nesse segundo exemplo, pessoal? Falem para mim. Existem quantos termos aí nesse segundo exemplo? Ó, o Davi falou que tem 2. Isso mesmo, Davi. Ó, a gente tem aqui 4x ao quadrado y dividido por 5 mais 5. Então, temos aqui 2 termos separados pelo sinal de adição aqui, ó, pela soma. Então, basicamente, é um binômio, né? Se tem 2 termos, a gente pode falar que é um binômio. Mas também podemos falar que é um polinômio. E nesse terceiro exemplo aqui, quantos termos nós temos aqui? Falem para mim. Quantos termos existem nesse terceiro exemplo? E aí, pessoal? O Davi falou que tem 4 termos. Vocês concordam? Ó, a gente tem aqui 3x ao cubo y, é um termo. Menos 7 sobre 3x ao quadrado y, é um outro termo. 9xy é um outro termo. 8 é um outro termo. Então, a gente tem 4 termos, realmente. Breno, o que você não entendeu aí de polinômio? Fala para mim ali que você não entendeu. Eu não escutei. Você está me escutando agora? Tá, beleza. A gente está falando aqui, Breno, basicamente o que é um polinômio, né? Polinômio, ele tem que ser uma expressão algébrica racional inteira. No mesmo requisito do monômio. A gente viu lá, monômio, né? As regras para ser um monômio. Né? Não pode ter variável na raiz, não pode ter variável no denominador. Né? Tem que ser uma expressão algébrica racional do tipo inteira. Basicamente, o polinômio, ele é um monômio também. A diferença é que quando a gente fala polinômio, a expressão ela pode ter um termo, pode ter 2, 3, 4 e por aí vai. Né? Se a gente tem um termo só, a gente chama de monômio ou polinômio. Se a gente tem 2 termos, a gente chama de binômio ou polinômio também. Se temos 3 termos, podemos chamar de trinômio ou polinômio também. Se tem mais de 3 termos, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí a gente só vai falar que é polinômio, certo? Basicamente, aqui nesses exemplos, ó, no primeiro exemplo, a gente tem um monômio, mas também podemos falar que é um polinômio, só tem um termo. No segundo, nós temos 2 termos, então a gente pode falar que é um binômio e polinômio também. No terceiro exemplo, nós temos 4 termos, ó, 3x ao cubo y, menos 7 sobre 3x ao quadrado y, 9xy e 8. Então, 1, 2, 3, 4. Temos 4 termos. Então, a gente não tem, assim, uma especificação. Se fosse 3, seria trinômio. Mas como são mais de 3 termos, aí a gente só fala que é um polinômio. Entendeu? Professor, mas monômio só tem um termo, então? Só tem um termo, monômio. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Existe o polinômio chamado nulo. Esse é bem fácil de vocês associarem, né? Todos os coeficientes dele sempre vai ser zero. Basicamente, você vai ter um resultado de uma multiplicação igual a zero. Você pegar aqui
qualquer valor que fosse x à quarta aqui, multiplicando por zero, ia dar zero. Qualquer valor que fosse x ao cubo, multiplicando por zero, ia dar zero. X ao quadrado, multiplicando por zero, dá zero. X por zero, dá zero. E o próprio zero aqui também seria zero. Então, quando você tiver todos os coeficientes de um termo, né, representado com o número zero, você pode falar que aquele polinômio ele é nulo, porque o resultado dele sempre vai ser zerado, né? Então, esse é o conceito aí que vocês precisam pegar. Polinômio nulo, primeiro conceito. Beleza? Tranquilo? Vai dando ok para mim aí, pessoal, para quando a gente continuar. Beleza, ok. Então, vamos lá. Polinômio nulo tá dominado, né? Polinômio reduzido. Presta atenção agora no polinômio reduzido. Polinômio reduzido, pessoal, ele não apresenta termos semelhantes. A gente viu lá no monômio, né? Quando a gente estudou termos semelhantes. O que a gente fazia para resolver? A gente pegava os termos semelhantes. O que é termo semelhante? É a parte literal do monômio. Então, a gente pegava lá as partes literais e resolvia o que estava comum e chegava no resultado. Basicamente, no polinômio, quando a gente fala o conceito de reduzido, polinômio reduzido, a gente traz o mesmo conceito lá da resolução do monômio, quando a gente juntava a parte literal para resolver um valor. Igual aqui, ó, a gente tem essa expressão. 3x ao quadrado y, y ao quadrado x, 3, 2y ao quadrado x e 5x ao quadrado y. O que é aqui termos semelhantes? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui x ao quadrado y. Deixa eu formatar esse negócio aqui. Ó, nós temos x ao quadrado y aqui. Nós temos x ao quadrado y aqui. Então, ó, são termos semelhantes. Aqui nós temos y ao quadrado x, é diferente. Então, vou colocar até de uma outra cor aqui. Vou colocar uma outra cor para diferenciar aí. Vou colocar vermelho, ó. Y ao quadrado x, e aqui também temos y ao quadrado x. Ó, são termos semelhantes. E o 3 está sozinho ali, não vai juntar com ninguém. Então, se a gente identificou os termos semelhantes, o que a gente faz agora? A resolução. Igual a gente fazia lá no monômio, com o monômio mesmo, né? Ó, 3x ao quadrado y com 5x ao quadrado y, então 3 mais 5 é 8. Então, nós vamos ter aqui 8x ao quadrado y, menos y ao quadrado x com menos 2y ao quadrado x é menos 3, menos 1 com menos 2 é menos 3, né? Menos 3y ao quadrado x. Como o 3 está sozinho, eu só vou repetir o 3. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Resolvemos os termos semelhantes e chegamos nesse polinômio. Basicamente, ele está reduzido. Ou seja, não tem como fazer mais, né, nenhuma redução aí. Ele está na menor redução possível. Vamos lá, pegaram o conceito do polinômio reduzido? Se tiver alguma atividade assim, ó, reduza os polinômios, transforme-os em polinômios reduzidos. É basicamente isso que vocês vão precisar fazer. Resolver a parte literal igual e o coeficiente numérico vocês vão somar, subtrair, né, dividir, multiplicar, o que for necessário estar fazendo. Vamos lá, polinômio a uma variável. O polinômio a uma variável, ele sempre vai ter uma única variável considerada na expressão. Ó, nesse exemplo aqui anterior, a gente tinha x e y. Ele não é um polinômio a uma variável, ele tem duas variáveis. Agora, nesse exemplo aqui, ó, nós temos apenas a variável x. Então, se tiver apenas uma variável representada no monômio, a gente pode falar que ele sempre vai atuar na função de uma única variável. Igual aqui, ó, x à quarta, x ao cubo. Não tem x ao quadrado.
mas a gente poderia dizer aqui que a expressão ela poderia ser especificada de que forma? Ó? Eu sei que não tem x ao quadrado, o resultado de x ao quadrado seria zero. Então, eu poderia construir a expressão assim. x4 menos 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, mais 0 x ao quadrado, mais 2x, que é o que está ali, né? Que é sobre 1, menos 4 vezes x elevado a zero. A gente sabe que todo número elevado a zero é igual a quanto? 4x elevado a zero. Então, basicamente, observem aí que nós temos uma única variável, a variável x. 4, 3, 2, 1 e 0. A gente sabe que o valor de x ao quadrado está oculto aqui, mas é como se fosse 0 vezes x ao quadrado. Qualquer número de x aqui multiplicado por 0 ia dar 0. E 4 ali está sozinho, né? Só está uma parte numérica. Mas a gente poderia colocar aqui o valor de x elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 4 vezes 1 ia ser o próprio 4. Então, um outro conceito aí para vocês, né? O polinômio é uma variável e sempre vai atuar como uma única variável. Nesse caso aqui, ó, é o x que está sendo representado, diferenciado. Ok? Vamos lá. Polinômio incompleto a uma variável. É uma outra definição. Ele, escrito na forma reduzida, não apresenta uma ou mais potências. É igual ao exemplo anterior, que a gente viu que lá não tinha x ao quadrado especificando. Né? Então, a gente poderia dizer que ele é um polinômio incompleto a uma determinada variável. Observem esse exemplo aqui. Ó. X ao cubo, 3x ao quadrado e 1. Né? Não está especificando o valor de x aqui. Eu teria que chegar em 3, 2, 1 e 0. Então, se tiver algum termo aqui não identificado, a gente pode falar que esse polinômio ele é incompleto a uma determinada variável. Que no caso aqui o valor de x ele poderia ser 0 vezes x, né? O valor está oculto. Então, polinômio, só recapitulando, polinômio é uma variável, só vai ter uma variável para relacionar. Polinômio incompleto a uma variável, algum valor daquela variável em um determinado expoente não vai estar sendo especificado, vai estar oculto, né? Então, a gente pode falar que esse polinômio ele vai estar sendo incompleto a uma variável. Pode ser x ao quadrado, pode ser x ao cubo, não estando especificando lá. A gente pode falar que esse polinômio ele é incompleto a uma variável. E os polinômios, eles podem ser classificados, né? A gente viu, né? Igual eu falei no início da aula. E a classificação dele vai ser baseada na quantidade de termos que esse polinômio possui. E se ele tiver um termo, a gente pode dizer que ele é um monômio, que é o que nós trabalhamos no capítulo 4, né? Basicamente todo o conceito aí envolvendo monômio. Então, se tiver um termo, é monômio. Se tiver dois termos não semelhantes, ele vai ser chamado de binômio, ou polinômio também, né? Mas a gente pode chamar de binômio. Se tiver três termos, 1, 2, 3 aqui, ó. Aí a gente pode chamar de trinômio. Agora, se tiver mais de 3, aí a gente sempre vai chamar de polinômio. Né? Essa vai ser a única definição. De 3 para cima é polinômio. No caso, 4, né? 4 para cima sempre vai ser o termo usado como polinômio. E aí, pessoal, também temos a questão do grau. Lá no monômio, a gente lembra que, para a gente resolver o grau do monômio, a gente somava, né, todos os valores dos expoentes para chegar naquele grau. Basicamente, quando a gente estiver calculando o grau do polinômio, a gente vai pegar o mesmo conceito do monômio. Porém, a análise final vai ser com base em cada termo. Né? Vamos pegar o exemplo aqui. Ó. A gente tem 3 termos aqui, que é um trinômio, né? Ou um polinômio. Observe que é 3x à quarta, y ao quadrado, mais x ao cubo, y à sexta, menos x ao cubo, y ao quadrado. Observem aí que para descobrir o grau desse polinômio, eu tenho que calcular o grau de cada termo. Ó, o grau do primeiro termo é o quê? Grau 6. 4 mais 2 é 6. Primeiro termo. O grau do segundo termo
é 3 mais 6, 9. Então, o segundo termo tem grau 9. O terceiro termo, né, tem grau 5. 3 mais 1 que está oculto aqui, mais 2 aqui, grau 6. Basicamente, a gente definiu o grau de cada termo. Mas, quando a gente vai agora definir o grau do polinômio completo, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o termo que tem o maior grau. Nesse caso aqui, ó, o segundo termo ele tem um grau 9. Então, a gente vai poder falar aqui que todo esse polinômio ele é do 9º grau. Entenderam aí? Para descobrir o grau do polinômio, você vai olhar o grau de cada termo, e aquele termo que tiver o grau maior, você vai falar que aquele polinômio é daquele grau. Beleza? Dá um ok aí para mim. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Vamos lá, Maria Luísa, Breno, Davi, Murilo. Vamos lá, então. Podemos ir para o próximo. Valor numérico de um polinômio, pessoal. Ó, o valor numérico de um polinômio é um valor que você vai obter. Ele sempre vai informar para você um valor para a variável. Esse valor para a variável você vai substituir e vai calcular. Igual aqui a gente tem esse polinômio aqui, ó, 2x² menos 3x mais 1, dado x igual a 3. Basicamente, para resolver aqui, o que a gente tem que fazer? Substituir o valor de x pelo valor que ele vale. 2 vezes, qual é o valor de x? 3. 3² menos 3. Qual é o valor de x? 3 vezes 3. Mais 1. Basicamente, eu tenho aqui o termo, né? Especificando aqui embaixo, substituindo o valor de x por 3. E resolvendo, a gente tem o quê? 2 vezes 3², 3 vezes 3 é 9. Menos 3 vezes 3, menos com mais é menos. 3 vezes 3 é 9. Mais 1. 2 vezes 9, 18. 18 menos 9. Mais 1. E o resultado vai ser 10, né? 18 menos 9 vai ser 9. 9 mais 1 é 10. Então, basicamente, quando tiver assim, para você substituir o valor de um polinômio por uma variável. A variável vale x, x vale 3, x vale 5, y vale 10. Basicamente, vocês vão pegar na expressão do polinômio o valor da variável, substituir esse valor para chegar no resultado. Então, aí é o valor numérico do polinômio, para vocês chegarem no valor determinado. Observem aqui nesse exemplo, ó. A gente tem os polinômios, esse polinômio, a gente vai escrever ele na forma reduzida e depois classificar, né, de acordo com a quantidade de termos. Observem aqui quais são os termos semelhantes. X, x, x ao quadrado, x ao quadrado. A gente vai somar, subtrair, o que tiver que subtrair, né, e repetir depois o resultado. Basicamente, né, nós temos aqui 8 menos 5 seria 3x. 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 5x ao quadrado. Menos 3 é o valor que sobrou aqui. Se temos 3 termos, ele é um trinômio. Essa é a classificação. Nesse outro exemplo aqui, ó, é uma fração A sobre 6, 2B sobre 3, 3A sobre 2, B sobre 4, C sobre 4. Nessa resolução aqui, ó, nós temos sinais de menos e mais, não tem multiplicação nem divisão. Nesse caso, como só tem mais e menos, vou resolver por meio do MMC. Essa expressão. Fazendo o MMC, nós temos 12 como MMC. E aí, basicamente, a gente faz, né? A divisão e a multiplicação em cada termo, até chegar no resultado determinado. Junta as variáveis A com os valores que são designados, as variáveis B com os valores, C com os valores, e aí eu vou resolvendo. Ó. 2A menos 18A, menos 16A. Menos 8B mais 3B, menos 5E. Sobrou mais 3C no final, com o resultado do MMC. Esse valor que sobrou aqui no final, eu ainda posso simplificar. 16 dá para simplificar por 2, 12 também.
16 por 2, 12 por 2, 8 sobre 6, menos 8 sobre 6. O 5 eu repito, não dá para simplificar. O 3 com 12 também dá para simplificar. Ah, não, 3C com 12, né? Eu consigo dividir por 3. Então, 3 por 3 é 1, 12 por 3 vai dar 4. Aqui ainda, menos 8 sobre 6, dá para dividir por 2 de novo. Então, 8 por 2 é 4, 6 por 2 é 3. Então, o resultado final aí do polinômio, né, vai ser essa fração aqui, especificada. E aí a gente tem um outro exemplo, né, só para a gente finalizar rapidinho, ó. Um polinômio px é igual a x mais b é do primeiro grau e tem uma única variável x. Sabendo que P0 é igual a 3 e P1 é igual a 6, determina o que se pede. Os valores das constantes A e B. Então, basicamente aqui, teria que calcular o valor de A e B, né, substituindo pelos termos designados. O P0 vale 3, o P1 vale 6. Como é que a gente faz aqui? Ó? Px é igual a x mais b. P de 0 é quanto? É 3. Então, aqui, ó, P de 0 é igual a A vezes o valor de x é 0, né? Vezes mais B. O P de 0 é o quê? É 3. O x vale 0, mas o P de 0 vale 3. Então, a gente chega aqui no valor de B. Qualquer número multiplicado por A é 0. Vai sobrar só B. Então, 3 vai ser o valor de B. Agora, P valendo 1. Repito o valor de P valendo 1 vale 6 aqui, né? E x vai valer 1. P1 é igual a vezes 1 mais 3. 1 é o valor de x. P1 é 6. Então, substituindo aqui o valor de P1 para 6, nós temos A mais 3 é igual a 6. Fazendo aqui a divisão, né? Passa lá para as partes numéricas para o outro lado, variáveis para o outro lado. A vai ser igual a 6 dividido por 3, A vai ser 3. Então, a gente chegou no valor de A e no valor de B. Aí, na letra B, ele pede o quê? O polinômio de x. O polinômio de x, eu cheguei no valor de A, eu cheguei no valor de B. Basicamente, agora eu vou substituir, né? O polinômio de x é o quê? 3x mais 3. Basicamente, cheguei no meu polinômio. E agora ele pede para calcular o polinômio valendo 10, né? X valendo 10. Se eu tinha esse polinômio aqui anteriormente, onde está x, eu vou colocar agora 10. E eu vou chegar nesse resultado. Ó, P de 10 é igual a 3x mais 3. P de 10 é igual a 3 vezes 10 mais 3. P de 10 é igual a 30 mais 3, que vai ser 33. E aí vai ser o resultado do meu polinômio. Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte. Como esses conteúdos que nós iniciamos hoje do capítulo 5, vai ter ali algumas atividades só para a gente introduzir os conceitos de polinômio, né? Então, o que a gente trabalhou aqui agora, pega ali todas as atividades da página 109 até a 114. Então, 109, 111, 113, 114, eu vou sugerir para vocês, né, estarem iniciando hoje essas atividades aí da página 109, 111, 113 e 114. E aí, aquele mesmo padrão, pessoal, podem estar me mandando, né, essas atividades do capítulo 5 já, para um desses 2 e-mails. E quem não mandou ainda no capítulo 4, pode estar mandando também até amanhã. Beleza? Por hoje é isso aí, então. Fala, Breno. Eu coloquei aí, Breno. Vê se você viu. Então, beleza, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Bons estudos aí para vocês e fiquem de olho lá no notebook também, tá? Nas orientações que tem lá. Até quarta-feira. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau.